principalmente para os alunos entrantes, para os novos alunos, no sentido de, eu acho que dar o devido valor a essa atividade, a essa tarefa que é a realização do trabalho de formatura. Eu tenho dito e vou repetir também uma frase, eu acho que, além do bom curso que todos vocês devem realizar ao longo dos 5 anos, o trabalho de formatura pode ser entendido como um cartão de visitas para vocês começarem a trilhar a vida profissional, a entrar no mercado de trabalho, e tenho certeza de que, tanto quanto o diploma da Escola Politécnica, o diploma de Engenheiro de Produção, o trabalho de formatura é um atributo a mais e de grande importância, de grande relevância no início da carreira profissional de vocês. Tá certo? Então, principalmente para os alunos de 5º ano que estão aqui, se não em massa, mas em qualidade, né? Os que estão aqui e os que talvez estejam nos ouvindo aí, está online? Não, né? Bom, depois vão ouvir, vai estar sendo gravado. Quero ressaltar a importância que tem a dedicação de vocês na realização desse trabalho. Todos os professores, indistintamente, todos os professores do departamento também estão altamente comprometidos na orientação do trabalho de vocês. Desde o início, é importante que também todos tenham claro que o trabalho de formatura é um produto de um processo ao longo do último ano. Não dá para deixar para fazer nos últimos meses do ano. Está claro? E, mais uma vez, apelo para que vocês se dediquem muito, porque cada vez mais, acho que ano após ano, o trabalho de formatura tem um valor diferenciado no departamento, para os alunos, mas também para o conjunto do departamento, para o coletivo do departamento. Eu quero aqui só puxar pela memória, acho que a maioria dos colegas que estão aqui, o professor André Fleury, o professor Davi Nakano, o professor Eduardo, a professora Márcia devia estar, o professor Mário, o professor Fernando Laurindo, o professor Laerte e vários outros, numa reunião de, acho que há 2 semanas atrás, não é fazer média com ninguém, mas eu quero dar um testemunho, que eu vi um debate altamente rico, acho que assim, fazia tempo que eu não vi um debate tão caloroso e com uma alta motivação de todos os participantes em torno do tema trabalho de formatura. Eu me lembro, pode ser que tenha ocorrido um debate semelhante em anos anteriores, há muitos anos, mas eu fazia tempo que não via um debate tão interessante. Eu quero dizer com isso que novas ideias sempre estão surgindo em torno desse tema do trabalho de formatura. Claro, né, sempre numa perspectiva de aprimorá-lo, no sentido de tornar o trabalho cada vez mais rico. E acho que, além de ser o cartão de visitas, o trabalho de formatura tem também outras implicações do ponto de vista da qualidade do ensino, porque ele acaba sendo uma referência. Os bons trabalhos de formatura, principalmente os que têm nota maior, por exemplo, os trabalhos que hoje vão ser aqui apresentados, e além de outros, não só esses, né, mas os bons trabalhos, servem como referência, servem como literatura para outros trabalhos, inclusive para os novos trabalhos de formatura que os alunos vão desenvolver, os alunos que estão chegando aí no 5º ano. Tá bom? Bom, eu acho que se eu me esqueci de alguma outra coisa, os colegas vão complementar. E desejo boa sorte na reta final aí dos alunos do 5º ano e caprichem no trabalho de formatura. Sempre acho que não é redundante falar nisso. Né? Caprichem, se dediquem bastante, desde o início, procurem os seus orientadores e cobrem deles a melhor orientação possível. Ok? Obrigado. Passo a palavra de novo aqui ao nosso âncora. Bom, então, agradeço ao professor João Amato. Só então, ou seja, a gente vai passar para as apresentações dos trabalhos, e para os alunos, então, que estão começando agora, o que é, então, o trabalho de formatura? Como o professor João acabou de mencionar, ou seja, ele basicamente tem 3 objetivos principais, ou seja, para o aluno, a aplicação efetiva dos conhecimentos e habilidades desenvolvidos no curso de Engenharia de Produção para a resolução de um problema real. Ou seja, esse é um primeiro ponto bastante importante. A ideia de trabalhar um problema tangível, real, normalmente ligado ao contexto de uma organização, usualmente relacionado com o contexto da empresa, onde vocês vão estar desenvolvendo o trabalho de formatura. Nesse contexto, na hora que vocês obtêm essa resposta, vocês conseguem, então,
uma contribuição efetiva para a empresa, tá? Ou seja, a ideia é que vocês agreguem valor para a empresa, que vocês entreguem uma deliverable, uma entrega, algo que vai efetivamente ser utilizado na organização e que vai contribuir para ela. E para a gente, ou seja, a construção de conhecimentos e a publicação para consulta e utilização posterior. Os trabalhos que tiverem B ou A vão ser encaminhados para o nosso portal, onde eles se tornam, então, o principal atrativo, a nossa área de maior acesso hoje no portal e o que tem maior demanda de consulta é exatamente a área toda dos TFs. Então, ou seja, o nosso TF é o cartão de visitas do curso de Engenharia de Produção da Poli, junto à comunidade. E em linhas gerais, ou seja, o que é, então, o TF enquanto uma resolução de problemas? Em linhas gerais, essa daqui é a estrutura do trabalho de formatura, ou seja, ele apresenta uma estrutura geral, daí se tira um contexto, em cima desse contexto vai ser identificado um problema, e, a partir daí, ser estabelecido um objetivo. Então, por exemplo, um contexto que vai ser apresentado hoje era o contexto de um banco de investimentos, e aí o problema era ser capaz de... era a questão de um modelo de otimização de investimentos que não estava funcionando 100%. No caso que o Henrique vai apresentar, está relacionado com a questão toda de como entender quais são os melhores investimentos em otimização de logística para transporte de grãos. E a partir então desse problema identificado, saem os objetivos que devem ser perseguidos ao longo do trabalho. Depois, vocês vão para uma etapa de revisão da literatura, ou seja, vocês vão ter que ler bastante a respeito do que já foi publicado em relação a esse tema que vocês estão desenvolvendo, e depois estabelecer um método, ou seja, quais vão ser as etapas que vocês vão realizar para chegar no tal do resultado. Ou seja, eu vou fazer o passo A, o passo B, o passo C e o passo D, e eu espero com esses 4 passos ser capaz, então, de chegar no meu objetivo e resolver o problema total ou parcialmente. Então, depois da execução do método, chega-se na etapa de análise de dados e conclusões, e aí, com a etapa com o documento fechado, vocês vão para a banca, que vai ser, então, no final do ano, ou seja, no final do TF2, quando vocês vão participar de uma banca, então, vai ser apresentado para 3 avaliadores, uma banca aberta, e e a partir das notas que forem dadas, vocês, então, vão obter o conceito final, torcendo sempre para que serão muitos e muitos e muitos a mais. Então, essa é a estrutura geral do TF. Vamos passar, então, para os 2 vídeos que a gente tem, e depois a gente parte, então, para a apresentação do Henrique, que é o terceiro trabalho. Bom dia a todos, aqui quem está falando é o André. Eu, infelizmente, não pude estar presente aí hoje, mas eu preparei essa apresentação gravada para mostrar o trabalho que foi feito no ano de 2013, que foi o gráfico de controles tipo Short no monitoramento de volatilidade de retorno de ativos financeiros. Eu fui orientado pela professora Linda Lee. Bom, o trabalho foi desenvolvido enquanto eu estagiei no Morgan Stanley no Brasil, na mesa de derivativos, que também é conhecido como a mesa de volatilidade. A volatilidade, por sua vez, é um parâmetro muito relevante no mercado financeiro por 3 motivos. Um, porque ela pode ser entendida como uma medida de risco que o investidor está associando a um determinado ativo. 2, porque ela é um parâmetro muito relevante, se não o mais relevante, na precificação de opções. E 3, porque ela própria, utilizando-se os instrumentos financeiros adequados, pode ser negociada entre os participantes do mercado. Então, dada a importância da volatilidade, é bastante relevante não só monitorar esse parâmetro, como ser capaz também de identificar o quanto antes quando há um aumento nele. Então, o que esse trabalho se propôs a fazer? Monitorar a volatilidade dos ativos financeiros e tentar identificar, então, esse aumento nele. Como isso foi feito? Utilizando as ferramentas de gráficos de controle de Short. E por quê? Se você for capaz de identificar um aumento antecipadamente da volatilidade antes que seus competidores, por exemplo, você pode assumir uma nova posição, vislumbrando assim obter algum lucro diante disso, desse novo cenário. A proposta desse trabalho era, portanto, utilizar gráficos de controle para monitorar a volatilidade da série de preços de um ativo, medido por 4 diferentes estimadores, e assim determinar qual deles era o mais eficiente em apontar um aumento desse parâmetro. Na primeira etapa, foi então simulada a série de preços de um ativo para um parâmetro constante conhecido de volatilidade. Dizemos que nessa etapa, então, o processo estava sob controle estatístico. Na segunda etapa, a partir dessa série de preços simulados sob controle, a volatilidade foi estimada dia a dia por diferentes estimadores. A volatilidade estimada pelos estimadores era, então, a característica da qualidade de interesse que seria monitorada pelos gráficos. Na terceira etapa, os gráficos de controle para cada uma dessas estatísticas foi projetado. O limite de controle foi simulado de forma que, estando o processo sob controle, todos os gráficos tinham o mesmo desempenho, ou seja, emitiam um alarme falso com a mesma frequência. Esse ARL0 adotado foi de 100 dias. Após determinados limites de controles que atendiam a situação, os gráficos foram então testados para diferentes situações fora de controle.
Para isso, na etapa 4, a volatilidade da série geradora de preços foi alterada e uma nova série de preços foi então simulada para o processo fora de controle. Os gráficos então foram aplicados nessas diferentes situações fora de controle na etapa 5, a fim de determinar qual era capaz de soar um alarme o mais rápido, o mais cedo, ou seja, que tivesse menor ARL1, comprimento médio de sequência fora de controle. Então, como foi feita a simulação da série de preços? Na literatura é aceito que um preço de um ativo financeiro segue um passeio aleatório ou um movimento browniano geométrico. Dessa forma, então, os seus retornos, ou os seus log retornos, seguem um movimento browniano geral, dado por essa equação na caixa vermelha. Então, quando o processo estava sob controle estatístico, essa série de preços, esses retornos, foram simulados utilizando um parâmetro de sigma constante e conhecido igual a 1 ao ano. Para garantir a precisão da série simulada, eram simulados novos preços a cada intervalo de meio segundo. Então, para cada dia aí simulado, eram gerados mais de 172 mil dados intradiários para o preço. E após simular todos esses dados para um dado dia, era possível se obter, então, o preço de abertura, o preço de máximo, o preço de mínimo e o preço de fechamento desse ativo durante o dia. Esses preços podem ser vistos no gráfico. OI sendo o preço de abertura, LI o preço de mínimo, HI o preço máximo assumido e CI o preço de fechamento. Simulado então a série de preços por um dado dia, era então necessário estimar a característica da qualidade de interesse, no caso a volatilidade. Ela não é um parâmetro diretamente observável do mercado, como o preço, por exemplo. Então é necessário estimar ela. Os estimadores usados nesse trabalho foram 4. O estimador clássico, o estimador de Parkinson, o de Garman-Class e o de Roger-Satchel. O que todos esses estimadores têm em comum é que eles estimam a volatilidade utilizando apenas dados de fácil acesso e amplamente divulgados, que são os preços de abertura, de máximo, de mínimo e de fechamento. Então, a fórmula do estimador clássico se baseia nos preços de fechamento entre 2 dias consecutivos. O estimador de Parkinson, por sua vez, se baseia no preço de máximo e mínimo assumido pelo ativo. O estimador de Garman-Class utiliza uma mistura tanto do preço de máximo e de mínimo como de abertura e de fechamento, assim como o de Roger-Satchel, que também é uma função dos preços de máximo e mínimo, de abertura e de fechamento desse ativo durante o dia. Impostas das medidas das características da qualidade que seriam monitoradas, partiu-se então para a etapa de projetos do gráfico de controle. Mas qual foi o problema encontrado? Diferentemente do que foi visto durante o curso, essa característica da qualidade que estava sendo monitorada nesse trabalho não tinha uma distribuição normal. Sendo assim, não era possível obter uma expressão analítica para determinar os limites de controle, uma fórmula que desse para a gente o limite de controle que atendesse um determinado parâmetro. Dessa forma, foi então necessário obter esse limite de controle através de ferramentas de simulação. Então, para o projeto de gráfico de controle de cada uma dessas estatísticas, foi feito de forma que todos eles atendessem uma mesma condição inicial, que era de ter o ARL0, ou o comprimento médio de sequência sobre controle, igual a 100 dias. Ou seja, todos os gráficos possuíam o mesmo risco alfa de emitir um alarme falso quando o processo estava sob controle. Então, como foi feita a simulação para determinar os limites de controle que garantissem que o comprimento médio de sequência ARL0 fosse igual a 100 para todos os gráficos? Partia-se, portanto, de um limite de controle arbitrário e simulava-se a série de preços num determinado dia. Era então observado os preços de abertura, de máximo, mínimo e fechamento desse dia, que possibilitava o cálculo de cada um dos 4 estimadores que estávamos utilizando. Esse valor estimado era comparado com o limite de controle. Enquanto ele fosse menor, o processo era repetido até que um ponto fosse plotado acima dos limites de controle. Esse comprimento de sequência era então anotado e essa iteração repetida 5.000 vezes. O comprimento médio de sequência obtido após essas 5.000 iterações era comparado com 100. Se ele fosse maior do que 100, o limite de controle era aumentado e simulava-se novamente. Se fosse menor do que 100, diminuía-se o limite de controle e simulava novamente. Após várias iterações, chegava-se então ao limite de controle que garantisse que o comprimento médio de sequência fosse 100. Depois de todas as rodadas de simulação, chegou-se no seguinte limite de controle para cada um dos gráficos. Os limites de controle, da forma como foram determinados na fase do projeto do gráfico, garantiam que todos eles tinham o mesmo desempenho quando o processo estava sob controle, ou seja, todos eles tinham o mesmo risco alfa de emitir um alarme falso. Agora então cabia comparar qual dos gráficos seria então mais eficiente para quando o processo estivesse fora de controle. Para simular então a série de preços fora de controle, foi introduzida uma perturbação K que alterava o parâmetro da volatilidade, que antes era constante e conhecido igual a 1. O valor de K utilizado variava de 1
até 2, sendo 1 o processo sob controle. Para fazer essa comparação então, entre os gráficos nos cenários fora de controle, foi simulado então qual era o RL1 de cada um desses gráficos para cada um desses cenários CAS fora de controle, sendo o RL1 comprimento médio de sequência fora de controle. Então, de maneira semelhante, era simulada a série de preços de um dia, fora de controle, obtinha-se os preços de máximo, mínimo, abertura e fechamento, e a estatística da qualidade era estimada. Esse valor é comparado com o limite de controle, até que fosse plotado fora dos limites de controle. O processo então se repetia e o valor médio era computado para cada uma dessas estatísticas, para cada um desses CAS. Os resultados obtidos foram bastante interessantes. Entre todos os estimadores, o clássico, que é o mais utilizado, foi o que apresentou o pior resultado se comparado aos estimadores alternativos. O melhor de todos foi o estimador de Garman-Class, ou seja, para um mesmo aumento no parâmetro de volatilidade K, ele foi capaz de identificar mais rapidamente que houve esse aumento, ou seja, ele tem um menor ARL1 para um determinado aumento K na volatilidade. Por exemplo, um aumento de 1,5 na volatilidade, ele é capaz de identificar em menos de 4 dias que houve esse aumento em média, comparado a aproximadamente 12 do estimador clássico. Concluímos então que os 3 estimadores alternativos estudados nesse trabalho foram mais eficientes que o clássico, ao identificar um aumento de qualquer magnitude na volatilidade. Por que isso aconteceu? Esses estimadores utilizam, ao invés de ou além de o preço de abertura e de fechamento, os preços de máximo e mínimo. Esses preços de máximo e mínimo são estatísticas mais ricas, que contêm mais informação do que o preço de abertura e fechamento. O preço de abertura e fechamento é apenas uma observação pontual do processo, a passo que, para se obter o preço de máximo e de mínimo, você implicitamente precisa observar o comportamento da série continuamente ao longo do dia, para identificar quando ela assume esse valor máximo e quando ela assume o valor mínimo. Então, ela contém mais informação do que os preços de abertura e de fechamento. Dentre todos os estimadores, o de Garman-Class foi o que obteve o melhor resultado, e comparativamente, o gráfico de Garman-Class era capaz de identificar um aumento de 20% da volatilidade do ativo com 15 dias de antecedência comparado ao clássico. Oi, boa. O André não fez um fechamento, mas de qualquer jeito, então essa foi a primeira apresentação, a do André, e a segunda apresentação, a da Giovana. Oi pessoal, eu sou Juliana e eu vou apresentar para vocês o meu TF, foi o planejamento da força de trabalho em uma empresa de tecnologia. Bom, primeiro sobre a empresa, ela é uma fabricante de produtos relacionados à tecnologia. E ela tem uma área que é de serviços, que são relacionados a esses produtos. Essa área ela é subdividida em 3 sub-áreas. Serviços técnicos, que são serviços de call center, para quando um produto dá defeito ou quando o cliente tem alguma dúvida do produto, ele pode ligar para esse call center. Os serviços avançados, que são projetos mesmo relacionados a esses produtos. Então, por exemplo, como o cliente pode usar uma combinação desses produtos para otimizar a sua rede. E a área de vendas, que é responsável por vender esses serviços. Bom, o cenário da empresa era o seguinte: a área de serviços ela era relativamente pequena em relação à receita da empresa, só que ela tinha um crescimento bem agressivo. E a empresa tinha planos de expandir ainda mais essa área. Só que tinha um problema. A empresa ela não tinha um planejamento do seu quadro de funcionários. Então, o que acontecia era que os gerentes eles só acionavam a área de RH quando eles viam a necessidade de contratação de um novo recurso. Só que essa contratação não era imediata. E ela demorava porque, como a matriz fica nos Estados Unidos, dependia de aprovação e o processo era muito burocrático. Então, o que acontecia era que as áreas ficavam sobrecarregadas de trabalho e a empresa tinha que pagar muita hora extra para os funcionários, o que acabava encarecendo para ela. Então, a empresa ela contratou a consultoria estratégica na qual eu estava estagiando para desenvolver uma metodologia de força de trabalho. Bom, as referências bibliográficas que foram utilizadas no TF foram as seguintes.
Primeiro, metodologia de condução de casos para obter os dados importantes de cada área, através principalmente de entrevistas. Depois, a dinâmica de sistemas para ilustrar como que é o sistema do quadro de trabalho, porque ele é dinâmico, já que o quadro de funcionários depende de quantas pessoas são recrutadas na empresa, quantas saem, quantas são promovidas. E aí depois o uso de estatística e estimação de parâmetros para ver qual que é a quantidade provável de empregados que você vai ter, dada taxas históricas de ligamento e recrutamento. Bom, aí a metodologia desenvolvida no TF, ela é baseada em 4 passos. Primeiro tem o levantamento de dados, que é para a gente saber como que são as áreas, como elas são organizadas e quais são as metas para o futuro. Aí, a partir desse levantamento, a gente tenta transformar as metas que a gente levantou em necessidade de mão de obra. Então, se a empresa vai crescer tanto, quantas pessoas vão ser necessárias para atingir esse crescimento? Aí depois a representação gráfica do sistema através do diagrama de Forrester. E por fim, a estimação da quantidade de empregados em cada período usando estatística. Porque a diferença entre a quantidade que você vai precisar no futuro e essa quantidade que provavelmente você vai ter no futuro é a quantidade que você precisa recrutar. Bom, para mostrar o desenvolvimento do trabalho, eu vou dar o exemplo de uma das áreas e uma das posições, porque a gente fez para as 3 sub-áreas e para todas as posições na sub-área. Bom, então, dando o exemplo da área de serviços avançados, no levantamento de dados, a gente viu primeiro quais eram os parâmetros interessantes para a gente. Aí um deles seria de onde vêm os engenheiros, que é a posição que a gente está analisando. Campos são os engenheiros aqui do Brasil, e são esses que a gente queria dimensionar, quantas pessoas a gente vai precisar aqui no Brasil. Porque assim, como a área é muito nova, os engenheiros do Brasil não são suficientes para atender a demanda dos clientes. Então eles precisam de outras fontes. São engenheiros que vêm da América Latina ou engenheiros que vêm de outros países na prática global. E aí, quantos por cento dos engenheiros são campo, América Latina e prática global? E aí, entre os próprios engenheiros, tem níveis hierárquicos, que são esses grades. E aí a gente vê quantos por cento estão em cada grade. E aí, o último parâmetro importante era a produtividade, que é receita por empregado. E aí a gente vê as metas. Essas aqui são para 2016, né? Qual que é a produtividade, a distribuição em grades e qual que é a receita projetada para 2016. E aí, para a gente ver, transformar essas metas em necessidade de mão de obra, a gente fez pelos seguintes passos. Primeiro, a gente vê a produtividade atual, e aí a gente vê qual que vai ser a produtividade esperada em 2016, para calcular o crescimento anual da produtividade. Aí, pegando a receita que eles passaram para a gente naquele gráfico e a produtividade, a gente vê a quantidade de empregados. Esses são os engenheiros totais. Só que a gente precisa ver quais que são aqui do Brasil. Então, a gente vê qual que vai ser a cobertura para os próximos anos. Então, a gente vê que a projeção é 25% em 2016, sendo que era 23% esse ano, e ver qual que é o crescimento ano a ano. E aí a gente vê quantos por cento vão ser engenheiros aqui do Brasil, para ter esse número. E aí, por fim, a gente pega esse número e divide nos níveis hierárquicos. Aí a gente, para dividir nos níveis hierárquicos, a gente vê qual que é a meta da porcentagem em 2016, vê o crescimento anual de novo, e a gente consegue ver, para cada nível hierárquico, em cada ano, quantas pessoas eu vou precisar aqui.
Aí depois vem a representação do sistema para a gente poder visualizar um pouco melhor como que é a dinâmica. E aí aqui está representado no diagrama de Forrester. Então, o engenheiro do Grade 6, por exemplo, ele pode tanto ser desligado da empresa, quanto ser promovido, por exemplo. E aí, o número necessário do Grade 6, que foi aquele que a gente calculou, transformando as metas em necessidade de mão de obra, comparado com o número existente de verdade, tem que ser essa taxa de recrutamento aqui. E isso vale para todos os outros grades. E aí, por fim, a gente tem que estimar qual vai ser a quantidade provável em cada período. Para isso, a gente utilizou conceitos estatísticos. Então, a gente primeiro viu qual que são os desligamentos históricos na empresa. E aí, eu utilizei um método para determinar, por exemplo, 2014, qual que vai ser o percentual de desligamento que a gente deve considerar. Então, existem 3 métodos. O mais interessante seria fazer uma média ponderada desses 3 anos. Só que eu só consigo fazer isso se as proporções forem estatisticamente iguais. Para isso, eu preciso ver se eu consigo aproximar a distribuição pela normal, ver se satisfaz a condição para cada grade. E aí a gente vê o teste, se eu conseguir aproximar pela normal, aí eu vejo esse teste de homogeneidade. Então, por exemplo, como aqui para o grade 6 e para o grade 8 eu não consegui aproximar pela normal, eu vou usar outro método para determinar. Para o grade 10, por exemplo, eu uso o teste de homogeneidade. Aí aqui é o resultado do teste. E aí aqui eu determinei já a taxa de desligamento no futuro a partir de cada método. Então, média ponderada seria o ideal, mas se o teste de homogeneidade for negativo, eu uso a do último ano disponível. Só que existe a possibilidade da proporção do último ano ser 0. Aí, quando isso acontecer, eu utilizei o método de Bayes. Aplicando essa taxa de desligamento esperada, me dá o número provável de colaboradores. E aí, comparando esse número provável de colaboradores com o número que a gente precisa, já determinado, me dá a quantidade necessária a ser recrutada. E aí, o resultado final do meu TF foi quantos funcionários são necessários em cada área e quantos vão precisar ser recrutados. E aí, lembrando que dentro de cada área, tem por posição e por nível hierárquico. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E desculpa não poder estar aí pessoalmente, mas se tiverem alguma dúvida, precisarem falar sobre o TF, eu estou à disposição. Até mais. Boa. Essa então é a apresentação da Juliana. E aí convido então o Henrique para fazer uma apresentação diferente, uma apresentação presencial. Microfone? Posso só dar um Ctrl L aqui? Boa. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade de estar aqui apresentando. Acho que é a primeira vez que está tendo essa cerimônia de premiação. Agradecer aos professores, principalmente, e também aos colegas de curso que estão aqui. E não vou me estender muito, vamos iniciar. Meu orientador é o professor João Amato Neto, que está aqui. E o tema do meu trabalho são os impactos dos investimentos em infraestrutura no escoamento da soja brasileira. Brevemente, qual é a agenda? Vou falar um pouco qual o contexto do trabalho, o que motivou a realização desse trabalho, qual foi a metodologia que eu desenvolvi para a realização do mesmo e quais foram os resultados que foram colhidos com o trabalho. O contexto, eu estagiava na época numa consultoria que trabalha na área de transportes e logística, principalmente no setor portuário. E esse projeto foi desenvolvido por mim para estimar como é que ia ser a demanda de granéis vegetais sólidos, que no caso seria soja e milho basicamente, para alguns portos do Brasil. Nesse TF eu tentei fazer um negócio um pouco mais amplo, que era mapear todos os portos do Brasil que poderiam receber esse tipo de carga.
Qual o contexto que motivou isso? No nosso trabalho, cotidianamente, a gente enfrenta o que vocês veem nas notícias todos os momentos, que é fila nos portos, congestionamento, falta de investimento do governo federal em infraestrutura, deficiência das estradas, ferrovia engargalada. E, com isso, a soja brasileira, que é um dos principais commodities exportados pelo Brasil, perde muito em competitividade em relação aos outros países, como Estados Unidos e Argentina, que conseguem custo de transporte muito mais barato. Visando tentar minimizar esses problemas, o governo federal lançou recentemente uma série de programas e investimentos em logística. E o tema desse projeto, desse TF meu, é avaliar qual que é a redução no custo logístico do transporte da soja que esses investimentos irão propiciar. Qual foi a metodologia utilizada para desenvolver esse trabalho? Primeiramente, identificação das principais regiões produtoras de soja. Eu tenho que saber onde é que a soja é originada. Com uma curva ABC, eu consigo saber, com dados do IBGE de produção, eu consigo saber onde é que estão essas principais regiões. Projetar as exportações, preciso saber quanto de soja vai ser exportada pelo Brasil nos próximos anos, para conseguir dimensionar esse volume. Identificar quais serão as rotas que a produção vai seguir até os portos e quais rotas serão viabilizadas por esses novos investimentos em infraestrutura. Determino quais são os custos de cada rota, os custos rodoviário, hidroviário, ferroviário de cada rota, o custo portuário. E em seguida eu consigo saber qual é a redução média do custo de exportação atual comparado com o futuro diante dos novos investimentos. Além disso, uma coisa que é interessante notar é como é que as regiões de influência dos portos, o que é região de influência? É qual é a área que o porto captura da Interlândia, do interior. Como ela se modifica ao longo do tempo. Isso eu vou mostrar lá no final como resultado do trabalho. Aqui, brevemente, temos um gráfico que ilustra como é que tem evoluído a produção brasileira, geograficamente em volume. Nota-se que é um crescimento bem acentuado, cerca de 8% ao ano. E esse é um dos motivos que fez eu escolher a soja, que é a principal commodity, e nesses anos está batendo de novo mais um recorde de produção. Para a identificação das principais regiões produtoras, eu fiz uma curva ABC. Para que eu não tivesse que avaliar todas as regiões do Brasil, eu escolhi os principais pontos, e com eles eu tenho cerca de 90% da produção brasileira mapeada e identificada. Esses pontinhos pretos são centroides de cada região, que eu vou utilizar depois como ponto de originação das cargas, até os portos de destino. Aqui a gente pode ver que tem uma relação muito forte o Brasil e a China. No caso, o Brasil é um grande fornecedor de soja para a China, e a China é o principal consumidor de soja no mundo hoje em dia. Aqui em cima eu tenho a distribuição do complexo soja. Quando vocês ouvirem falar complexo soja na exportação, ele é composto por 3 produtos. Soja em grão, farelo de soja e óleo de soja. O que eu vou estudar no meu TF, que eu me propus a estudar, foi somente soja em grão. Porque o farelo e o óleo têm uma característica diferente, de que eles não saem da fazenda e vão direto para os portos. Eles passam por processamento e as processadoras estão localizadas em regiões diversas. E aqui a gente pode ver que a exportação de soja em grão, para o volume brasileiro, ela é bem significativa. Ela representa cerca de 60% do volume exportado, 70% do volume brasileiro. E a China é o grande importador da soja em grão brasileira. Baseado nisso, eu projetei com uma correlação entre o PIB da China, o crescimento do PIB da China e as exportações de soja em grão brasileira, como é que ia se dar as exportações de soja em grão do Brasil para os próximos anos. Realizando-se uma análise estatística, prova-se pelo P muito pequeno que essa equação encontrada pode ser utilizada no intervalo de confiança, pode ser utilizada para a projeção dos volumes. Aqui, para calibrar, para saber se a projeção que eu estava fazendo fazia algum sentido, eu comparei com algumas outras fontes. Por exemplo, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, e o USDA, que é o Ministério da Agricultura americano. E vi que, num horizonte de 10 anos que tinha sido a projeção, os valores estavam dentro de uma ordem de grandeza. Então, fiz uma validação real do modelo de projeção que eu elaborei. Aqui que eu tento identificar como é que está evoluindo a produção de soja em cada região brasileira. Aqui nós temos aquelas regiões que eu identifiquei, e as que estão em vermelho são aquelas que perdem participação no mercado brasileiro de produção. As que estão em verde são as que aumentam a produção. Então você vê que nas fronteiras agrícolas, principalmente na região... Deixa eu voltar aqui 2 slides rapidinho. Essa região aqui é uma região muito
próspera, que tem aumentado muito a produção, que chama Mapitoba, a região. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É onde mais cresce a produção brasileira no momento. Vocês podem notar que os estados que estão ali, Bahia, Tocantins e o norte do Mato Grosso, são os que apresentam um crescimento no futuro. Agora foram identificados os principais investimentos que estão sendo planejados pelo governo. Já tem alguns novos, tem alguns que já foram abandonados agora nesse momento, porque é um setor que não tem muita continuidade e muitas coisas foram, que nem, por exemplo, o TCU acabou de barrar verba para a FIOL, que é essa ferrovia de integração oeste-leste, exato. Mas o que a gente tem que destacar aqui principalmente é a pavimentação da BR-163, que é a obra do PAC, que vai trazer a soja do norte do Mato Grosso para o Porto de Santarém e para aqui para o Porto de Transbordo de Miritituba, e a hidrovia Tocantins-Araguaia, que é uma grande rota de escoamento que está sendo desenvolvida para a soja. O que foi feito depois com cada rota identificada? Eu calculava qual era o custo rodoviário da rota, qual era o custo ferroviário, qual o custo hidroviário, o custo de transbordo, custo de transbordo hidro, e o custo total depois de cada rota que eu realizei. Então, aqueles pontos ali você pode ver, ele anda um pedaço rodo, anda um pedaço hidro, anda um pedaço ferro e chega até o porto. Fiz isso para cada um daqueles pontos identificados. E qual foi a curva de frete aplicada? Eu busquei os dados a Exalc, que tem uma base de dados de frete, principalmente para organismos agrícolas, que é a Exalc Log, o grupo. E você consegue traçar curvas de frete para cada tipo de modal. Então, com isso, eu tenho o custo de cada rota e sei calcular qual é a redução em relação ao custo total. Atualmente, o custo médio de exportação do Brasil é em torno de R$ 230 por tonelada. O custo médio futuro projetado é de 218, o que apresenta uma redução de aproximadamente 4%. É uma redução pequena por um conjunto de motivos. Boa parte das obras que estão sendo realizadas não atendem ao mercado onde a soja é produzida. Outro motivo que ocasiona é a migração da soja para a parte mais interior do país, aumenta seu custo logístico de transporte. Principais regiões beneficiadas: Nordeste do Mato Grosso, Norte do Mato Grosso e Oeste da Bahia. Quais são as obras? A sinalização e dragagem da hidrovia do Tocantins-Araguaia, a pavimentação da BR-163, que eu tinha dito, e a construção da FIOL, que agora está um pouco parada, esperando ver o que o TCU vai fazer. O que eu tinha comentado que é interessante também notar é como é que migra a região de influência de cada porto. Por exemplo, Santos, aqui, ele dominava toda a parte do norte e do estado do Mato Grosso. No cenário futuro, com a pavimentação da rodovia da BR-163, ele perde participação aqui nesse mercado, enquanto que o porto de Santarém, que não tinha praticamente nada ali, aqui, ele já começa a ter uma grande participação no mercado. As principais conclusões redução do custo, ela é marginal, ela é pequena. Uma coisa que é interessante de notar é essa mudança de vetor logístico. Então, a região norte torna-se importante, vai ser um ponto importante de escoamento da produção brasileira, enquanto a região sul e sudeste vai perder um pouco de mercado. Isso levanta também algumas dúvidas. Até que ponto existe a viabilidade de se construir umas obras colossais, que são esses investimentos em infraestrutura, para beneficiar quem? Quem será o beneficiado? São as traders? O dinheiro que essas traders vão economizar vai ser revertido para o país? Esse dinheiro fica aqui? Mas eu também não posso só alegar isso, porque eu tenho para responder essa pergunta, você teria que fazer um estudo um pouco mais abrangente, com outros tipos de carga, analisando mais rotas, para que você possa ter uma real noção do quão importante ou do quão relevante são essas cargas. Isso possivelmente pode ser um futuro trabalho, se alguém se interessar, de fazer um mapeamento mais exaustivo de cargas. Seria interessante. É basicamente isso. Se alguém quiser algum contato depois, é só mandar um e-mail. Agradeço a todos e passo a palavra ao professor André. Obrigado. Agradeço ao Henrique, então. E agora eu convido, então, a professora Márcia para apresentar as principais considerações em relação aos trabalhos, em nome da banca de avaliação. A banca de avaliação foi composta por mim, pelo professor Mauro Zibovicio e pela professora Márcia. E, então, professora Márcia, suas considerações. Acho que seria interessante.
Ali, deu a volta toda. Seu trabalho já foi apresentado, mas acho que é interessante o pessoal te conhecer, tal, falar. Tá? Já foi apresentado o trabalho. Oi, gente, tudo bom? Se tiverem alguma dúvida do trabalho, quiserem perguntar alguma coisa, não sei se ficou muito clara a apresentação, porque eu gravei o vídeo, então se alguma coisa ficou confusa, pode perguntar, tá? Ótimo. Bom, então eu sugiro uma salva de palmas. Obrigada, Juliana. Bom, gente, fiquei muito contente com o convite para participar dessa banca. Eu participo, oriento o TF, participo de banca desde 88 aqui. Então, esse ano, participar da banca de premiação, para mim, foi um prazer. Foi com prazer que eu vim para cá. Como o André falou, a banca de premiação foi o André, o Mauro Zilbovícios e eu. Nós analisamos os TFs com um olhar agora que não tem nada a ver com um olhar de banca na hora. Vocês que estão aqui não sabem... Depois vocês podem perguntar para a Juliana e para o Henrique como é que é esse processo quando vocês vão apresentar o TF, tem uma banca de professores, tem arguição, etc. Mas a banca de premiação, a gente não vai dar nota, a gente não está procurando, o aluno tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. O que a gente quer é, a partir do que a gente está lendo ali, do resultado final, a gente quer escolher aquele que vai ser premiado. Nós fizemos algumas reuniões, a banca fez algumas reuniões para decidir. Não foi fácil decidir, quer dizer, são bons trabalhos, eles estão num nível semelhante, então não foi fácil decidir. E eu queria só ressaltar aqui algumas informações que eu acho que é legal dos trabalhos de vocês, que eu acho que é legal para todo mundo ter melhor uma noção da dificuldade de fazer o que o pessoal fez. Então, começando pelo do André, que não está aqui, ele fez como vocês viram pela apresentação dele, ele fez toda uma elaboração matemática, estatística, para decidir entre modelos para tomar uma decisão, para a organização financeira tomar uma decisão. Então, ele comparava modelos. Depois, ele foi testar esses modelos e, para isso, ele gerou dados, ele simulou dados, e, a partir dessa simulação, ele pôde verificar qual era o modelo vencedor, o modelo que melhor se aplicava. E, informação interessante, o clássico, que é sempre utilizado, foi o que teve um pior desempenho. Então, é um trabalho bastante interessante. Vocês depois provavelmente vão pegar lá na biblioteca, vão ler, vão ter acesso e vão ver que o trabalho não foi fácil, o trabalho foi bem elaborado e conseguiu um resultado interessante. Adiantando uma coisa que aconteceu com os três, não fica claro, e eu gostaria muito que vocês pensassem nisso quando escreverem seus TFs, não fica clara a aplicação, o retorno da organização, do banco, no caso que ele estava, como é que foi a receptividade ao trabalho dele no banco. A Juliana... Eu acho que, agora, com a Juliana presente aqui, a Juliana fez um trabalho sobre planejamento de força de trabalho, né, uma análise para planejar contratação futura. E é muito interessante porque a gente não tem a noção, numa grande empresa, eu já fiz um trabalho parecido há anos atrás em uma outra empresa. E quando eu começava o trabalho, eu falava, poxa, mas como é que essa empresa não sabe quantos funcionários tem hoje e quantos vai precisar daqui a um mês?
Mas uma grande empresa não tem condição de saber exatamente onde estão cada um dos seus funcionários. O chefe dele sabe, mas o RH, o setor estratégico, já perdeu essa noção. Então, o trabalho da Juliana é bastante interessante nesse sentido de ajudar o planejamento de contratação, e dado que ela foi até 4 anos sua projeção, né? Com uma projeção de 4 anos, torna o trabalho mais útil para a empresa. No trabalho da Juliana, eu chamaria atenção, eu acho que depois não vai dar tempo, já passou a hora, mas seria interessante você falar mais sobre produtividade, que foi uma das variáveis que você usou e que dava para desenvolver e ter até alguns resultados bons de contribuição para o TF. Então, se alguém estiver precisando de um tema aí, já pode conversar com Juliana e olha a ideia de trabalhar melhor uma das questões que ela levantou. Tá? Pode ser até um trabalho futuro. E o trabalho do Henrique, que ele acabou de apresentar, é muito instigante do ponto de vista do contexto que a gente está hoje. Todo mundo falando na parte econômica do Brasil, exportação de soja e importância de exportações, e ele trata isso com profundidade. Os custos que ele foi buscar foram muito detalhados, completos. Foi um trabalho de um esforço grande. Os 3 alunos estão realmente de parabéns. Os orientadores que eu gostaria de salientar, o orientador do André foi a Linda, o orientador da Juliana foi o Renato Garcia e o orientador do Henrique foi o João Amato. Eu gostaria de parabenizar também os 3 orientadores que tiveram presença aí e fizeram um excelente trabalho. Mas vamos ao que interessa. Nós escolhemos, analisamos, debatemos e escolhemos um vencedor. E o prêmio vai para o Henrique. Então é isso aí. Obrigada, gente. E parabéns para o Henrique e para o João. Bom, agradeço, então, a professora Márcia, pelas palavras. Gostaria de abrir a palavra para a plateia, perguntar se alguém teria alguma pergunta, consideração, professores, alunos. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, eu abro a palavra para o professor João Amato para ele encerrar a nossa cerimônia. Bom, eu acho o seguinte, eu estava trocando ideias aqui com os colegas. No próximo ano, esse foi uma primeira experiência, não sei se os colegas mais experientes aqui, Márcia, o Mário, Fernando, eu não me lembro da gente ter feito uma cerimônia, mas acho que isso foi uma das ótimas ideias que surgiram lá nessa reunião. Me lembro que o Mário enfatizou muito a importância disso também, além de outros colegas. Quero dizer que para o próximo ano a gente vai fazer uma festa maior, viu? Então vocês podem preparar os instrumentos, porque o show vai ser maior, tá bom? Parecido com a entrega do Oscar. Mais ou menos, não, é que eles vão aprender com a gente, né? Então, mas caprichem, tá bom? E obrigado pela organização, principalmente o pessoal aqui da comissão de graduação, professor André, professor Davi, professor Eduardo Zancu. E se alguém mais quiser falar, é isso. Eu fiquei... Agora, logicamente, eu gostei muito dos trabalhos que eu vi apresentados. Acho que os 3 trabalhos foram excelentes, tá certo? Lógico, eu conheci um pouco mais de perto o Henrique por ter acompanhado o trabalho dele, gostei muito também. Mas eu acho que no próximo ano a gente pode ter 5, 6, meia dúzia, 10 trabalhos aqui na apresentação e podemos preparar um show melhor aí. Tá bom? Obrigado, gente. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a atenção, agradeço muito a participação e bom trabalho para todos. A gente vai se falando qualquer dúvida em relação ao desenvolvimento do trabalho, estamos abertos, é só me procurar para a gente conversar a respeito. Uma boa tarde para todo mundo.